Então, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz pra transformar esse quarto em um mini estúdio. Hoje eu moro num apartamento de 70 metros quadrados e o quarto que eu transformei aqui num mini estúdio, ele é um quarto de 3 metros por 3 metros. Eu sempre quis ter um espaço criativo assim na minha casa. Pra quem não me conhece, eu trabalho com fotografia e com vídeo já fazem pelo menos uns 10 anos, e eu sempre acompanhei vários criadores de conteúdo. E uma coisa que eu percebi que todos eles tinham em comum era que eles tinham um espaço pra poder gravar em casa, ou enfim, eles tinham um espaço confortável pra poder fazer as suas produções. E pra gente conseguir gravar um conteúdo parecido com esse aqui, esse formato que eu tô gravando aqui pra vocês, é uma trabalheira, né? A gente sabe que, tipo, pô, pra montar uma luz, montar uma câmera, montar um áudio bom, assim, é um trabalho, tu tem que ter o posicionamento certo de cada coisa, e por isso eu queria ter um mini estúdio pra que as coisas fossem mais fáceis, mais rápidas de começar também, sabe? Porque quando a gente tem que colocar muita energia pra começar uma coisa, fica difícil ir até o fim, assim, na minha opinião. Tá, e agora chega de conversa e vamos falar sobre o primeiro passo pra conseguir construir um pequeno estúdio em casa. Eu acredito que a melhor maneira de começar uma transformação desse tipo é fazendo um projeto, por mais simples que ele seja. Para começar o meu projeto, eu utilizei uma trena, então vocês provavelmente devem ter alguma em casa também, e eu literalmente tirei todas as medidas que eu queria, né? Eu tirei todas as medidas de uma parede até a outra, eu tirei as medidas da janela, por exemplo, a distância da janela até uma parede, a distância da janela até outra parede, ou mesmo o tamanho da própria janela também é uma coisa que é importante, e comecei a pensar de que lado ficava cada coisa também. Então, por exemplo, a janela fica no lado direito, aqui no meu quarto, tem uma porta aqui no lado esquerdo. Enquanto a gente vai tirando as medidas, é importante já ir anotando e já ir fazendo esse esboço do projeto, por mais que tu vá depois passar ele a limpo e fazer um projeto mais bonitinho, tá? O meu projeto eu fiz no Figma, que é um software gratuito de web design que eu gosto de usar para várias coisas, mas com certeza eu poderia ter feito na mão também. E aí, a partir do momento que a gente tem essas medidas e a gente tá começando a desenhar o nosso projeto, a gente começa a querer encaixar as coisas que a gente precisa, né? Esse é o momento de olhar para o espaço que tu tem e entender quais são as necessidades que tu tem também dentro desse espaço. No meu caso, eu queria ter uma mesa de trabalho, uma estação de trabalho, e eu também queria um espaço, uma bancada para poder manusear equipamento, para poder manusear outras coisas e também poder gravar esse tipo aqui de vídeo para vocês. Agora que a gente tem mais ou menos um projeto e mais ou menos uma ideia do que a gente precisa, é importante também que a gente consiga liberar espaço do quarto. Então, se tu tem um quarto cheio de coisas que tu não precisa mais, é importante que tu vai revendo esses itens, vai vendo se tu realmente precisa deles ou não. E no meu caso, eu fui fazendo isso, eu tirei uma cama que tinha aqui no quarto, eu tirei uma arara que tinha aqui no quarto também. E eu fui separando também objetos menores que eu podia doar, objetos que eu podia descartar mesmo, pra conseguir realmente liberar espaço e ter somente o que eu precisava aqui no estúdio. Esse processo de desenhar o projeto e também liberar espaço foi uma coisa que eu levei umas 2 a 3, 4 semanas pra conseguir finalizar. Esse é um processo demorado e trabalhoso, então vai com calma, vai fazendo aos pouquinhos que vai dar tudo certo. Agora que a gente já tem um projeto e a gente já liberou espaço, é o momento de começar a pensar nos móveis desse projeto. Só um detalhe aqui, essa mesa eu já tinha ela, então enquanto eu fui pensando no projeto, eu já fui vendo que ela sempre estaria naquela posição, com os dois lados liberados, para eu conseguir me movimentar e mexer também atrás do computador, por exemplo. O meu fio da internet fica aqui, né? Aí eu acabei de tomar uma surra para conseguir prender ele nas paredes aqui, pra ele chegar bonitinho ali. Ah, e olha só, também prendendo aqui, ó, só para os fios não ficarem tudo no chão e pegando poeira e coisa arada. Esses outros dois móveis aqui, essa bancada e essa prateleira, eu fiz o desenho, né, montei ele mais ou menos como eu queria, e eu mandei num marceneiro, e esse marceneiro preparou toda a madeira, fez tudo o que precisava e já trouxe pra mim e a gente montou aqui na hora. Então ele me ajudou também a colocar na parede a prateleira e também a montar o móvel aqui na hora, porque ele não passava pela porta. Sim, eu desenhei um móvel que ele não passou pela porta e a gente teve que desmontar ali fora, trazer pra cá e montar aqui dentro de novo. Com essa bancada aqui, eu queria um móvel que eu pudesse, primeiro, poder guardar um monte de coisa embaixo dele, né? Então eu fiz essas divisórias vazadas para que eu conseguisse colocar qualquer equipamento assim dentro da bancada. E também eu queria que fosse uma bancada móvel, então eu coloquei essas rodinhas para facilitar assim quando eu preciso girar para um lado ou girar para o outro para conseguir gravar alguma coisa. Nesse caso aqui eu gastei R$930 em madeira. E eu gastei também R$500 com o marceneiro, que foi quem preparou a madeira, né, lixou, fez todo o processo e também me ajudou a montar aqui na hora. Nesses dois móveis aqui eu gastei mais ou menos R$1.500 com a mão de obra e com os materiais. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também que eu investi são essas plaquinhas acústicas
que eu comprei na internet. É claro que elas não abafam, assim, 100% o som, tu precisaria forrar talvez o quarto inteiro para que ela faça uma grande diferença, mas eu já senti que a acústica aqui já ficou um pouco melhor. Inclusive eu comprei mais algumas que faltam colocar na parede ainda, e em breve eu vou estar fazendo isso também. E por isso também é importante tu fazer um orçamento, né, antes de começar a colocar as coisas em prática, para saber quanto custam as coisas e assim o teu projeto vai sair mais redondinho. O meu mini estúdio aqui acho que ainda não tá totalmente finalizado, a gente sempre vai descobrindo uma coisa nova e um equipamento novo, ou mesmo, enfim, né, descobrindo como utilizar a sala de diferentes maneiras. E esse aqui é basicamente o primeiro vídeo que eu tô fazendo nesse novo formato. Então é isso, gente, eu já falei bastante nesse vídeo. Se tu tem alguma dúvida, alguma questão, por favor, manda aí nos comentários e a gente fala em breve, tá? Beijo!